que loucura. Então, o teu paciente já pode ter alterações da motricidade, do desenvolvimento motor, porque na verdade ele tem uma disfunção de mobilidade nessa região de base de crânio. Tem um estudo bem antigo de uma das sumidades aí que estudou muito crânio e terapia manual pediátrica e ela viu que 95% dos pacientes tinham disfunção nessa região. É por isso que, obrigatoriamente, se você é fisioterapeuta pediátrico, você precisa ter o conhecimento da terapia manual avançada pediátrica, o TEMAP. Certo? Captou? Pegou o raciocínio e nunca mais vai esquecer? Comenta aqui para mim. Se vocês estão entendendo. Certo? Ou seja, se teu paciente, por exemplo, tem essa alteração de base de crânio, não tenha dúvida que ele já pode ter algum sinal e sintoma aí nessa questão motora, motricidade, enfim. Mas o teu paciente também pode ter uma disfunção, gente, lá na região de cervical mais baixa também. Pegando até primeira torácica, por exemplo, que são as raízes lá do plexo braquial, tá? Que é de C5, C8 e T1. Então, às vezes, teu paciente, por exemplo, recebeu muita compressão axial, ó. Paciente com braquicefalia, gente. Paciente com braquicefalia, 100% deles vão ter essa cervical enterrada. A gente não consegue enxergar o pescoço do paciente. Ele recebeu muita compressão axial, tá? Comecem a observar na clínica de vocês. O paciente chega com 2 meses, 1 mês e meio, tem braquicefalia, padrão extensor e alteração completa aqui dos membros superiores. Não consegue fazer uma linha média, você oferece um brinquedo, o paciente chega com 4 meses, você está estimulando ali com um brinquedo, você vê que ele tenta pegar e ele não consegue fazer essa linha média. A propriocepção vai estar alterada, certo? Porque base de crânio e esse plexo braquial também pode ficar disfuncional por essas alterações. Entenderam? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? E aí a gente precisa tratar essas alterações. A gente precisa ganhar mobilidade nessa região cervical, certo? Desenterrar essa cervical do paciente. O paciente geralmente vai ficar assim o tempo todo, ele não consegue fazer uma hiperextensão ou uma extensão, por exemplo, no tummy time. E isso vai influenciar nos membros superiores do nosso paciente. Pelas essas conexões e pelas essas questões nervosas. Tá? Ah, mas também o plexo braquial existe lá. Quem sabe aqui o que é desfiladeiro torácico? Coloca aqui para mim nos comentários. Síndrome do desfiladeiro torácico. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém? Alguém já ouviu falar? Ah, isso é eu. Perfeito. Eu, Aninha, eu. Alguém sabe o que é? Não precisa falar de ser o que é não, só sim ou não. Perfeito. Maravilha. Então, essas próprias disfunções de mobilidade no corpo do teu paciente vão alterar essas estruturas, que podem irritar esses nervos, mas também a medula, e vai causar esses sintomas piramidais e extrapiramidais. Mas o teu paciente, por exemplo, pode ter disfunções no trajeto dessas inervações, da formação desse plexo, tá? Então, por exemplo, musculatura cervical, região dos escalenos, tá? Se tiver uma rigidez nessa região, vai ter uma compressão aí nessas raízes do plexo braquial. Teu paciente pode ter sintomas nos membros superiores. Não é incomum um paciente que tem essa cervical super enterrada, na braquicefalia, por exemplo, o paciente chega com 4 meses e a mão é assim o tempo todo.